Bem-vindos ao episódio mais emocionante de nossa série histórica. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos bastidores da vida de Maria Bonita, a mulher corajosa que desafiou todas as expectativas no cenário árido do cangaço. Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios da vida de Maria Bonita e seu relacionamento com o lendário líder do cangaço, Lampião. Cenas raras e histórias impactantes nos guiarão por um mergulho profundo na história do Nordeste brasileiro. A infância de Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, foi marcada por desafios comuns enfrentados por muitas famílias na região do sertão nordestino. Ela nasceu em 8 de março de 1911, no povoado de Malhada da Caiçara, município de Paulo Afonso, no estado da Bahia. Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria de Déa, era filha de Maria Joaquina Conceição de Oliveira, também conhecida como Dona Déa, e de José Felipe Gomes de Oliveira. O sertão nordestino, onde Maria Bonita cresceu, era uma região árida e frequentemente afetada pela seca, o que tornava a vida difícil para as comunidades locais. As famílias enfrentavam escassez de recursos, acesso limitado à educação e condições climáticas adversas. Maria Bonita cresceu na cidade de Piranhas, que está localizada no estado de Alagoas. Piranhas fica na região do sertão nordestino e foi um lugar crucial durante o período do cangaço. Cangaceiros eram pessoas que viviam perambulando pelo sertão no início do século passado e invadiam cidades para cometer uma série de violências. Eles roubavam, saqueavam comércios locais e pegavam animais de fazendeiros. Homens fora da lei que não tinham moradia fixa e cometiam crimes por onde passavam. Aos 15 anos, em um casamento arranjado pelas famílias, ela casou-se com seu primo, o sapateiro Zé de Neném. O relacionamento era conturbado, e Maria sofria em um matrimônio infiel, com constantes agressões do marido alcoólatra. Ela era espancada sempre que contestava as atitudes do marido. Por vingança, passou a trair o marido com diversos homens. O destino de Maria Bonita tomou um rumo extraordinário quando, aos 24 anos, o sítio de seu pai foi invadido pelo bando de Lampião. Ela cruzou caminhos com o líder temido do cangaço. Lampião na época tinha aproximadamente 38 anos e ficou particularmente encantado com ela. Em vez de levá-la como refém, decidiu convidá-la para se juntar ao bando voluntariamente. Esse encontro, em meados da década de 1930, transformou completamente sua trajetória. Maria Bonita, deslumbrada pela figura carismática de Lampião, escolheu deixar sua vida anterior para trás, adentrando o universo perigoso e fascinante do cangaço. Após a entrada de Maria Bonita no bando, Lampião decide que as mulheres também poderiam integrar-se ao bando. As mulheres que vieram depois de Maria Bonita tornaram-se cangaceiras não por serem românticas, mas sim por terem sido raptadas pelos homens do bando que desejavam ter uma companheira. É sabido que as mulheres que decidiam se juntar ao cangaço muitas vezes enfrentavam resistência e reprovação de suas famílias e comunidades, dada a natureza perigosa e estigmatizada desse estilo de vida. A entrada de Maria Bonita no bando de Lampião não foi apenas como uma seguidora, mas como uma líder entre as mulheres cangaceiras. Seu papel ativo nos confrontos, a tomada de decisões ao lado de Lampião e sua participação em todos os aspectos do cangaço destacaram-na como uma figura formidável e corajosa. Entre as cangaceiras que acompanhavam Maria Bonita, estão algumas mulheres conhecidas, como Dadá, que também foi uma líder entre as mulheres cangaceiras. Dadá era esposa do cangaceiro Corisco e se destacou por sua coragem e participação nas atividades do bando. Além disso, havia outras mulheres que fizeram parte do bando de Lampião, cada uma contribuindo de maneira única para as dinâmicas e desafios do cangaço. O relacionamento de Maria Bonita e Lampião transcendeu as fronteiras do cangaço. Carregado de paixão, desafio às normas sociais e lealdade mútua, o amor entre os dois se tornou uma lenda, desafiando as adversidades de uma vida marcada pelo perigo constante. Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha chamada Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de setembro de 1932. Logo após o batismo e seguindo as regras do cangaço, Expedita foi entregue para ser criada por um casal de amigos vaqueiros. Na história, há outro filho chamado João Ferreira Silva, conhecido como João Peitudo, que afirmava ser filho de Virgulino Ferreira e Maria Déa, nomes pelos quais Lampião e Maria Bonita eram conhecidos. As informações contradizem a verdadeira paternidade do rapaz, que já foi submetido a 2 exames de DNA com resultados inconclusivos. Apenas um exame foi reconhecido, realizado em 1994 nos Estados Unidos. No entanto, a polêmica em torno do filho nunca deixou de existir.
A união entre Maria Bonita e Lampião se tornou uma parte significativa da história do cangaço, sendo retratado de diversas maneiras em narrativas populares e obras literárias. Infelizmente, o destino trágico aguardava Maria Bonita e Lampião. Em julho de 1938, durante um confronto com as forças policiais em Sergipe, o casal foi morto. Após a morte de Maria Bonita, sua cabeça foi decepada do corpo durante a ação policial. Um dos líderes da tocaia, Tenente João Bezerra, teria sido responsável por essa ação. Sua morte foi um golpe para o cangaço, mas sua história persiste como uma parte fundamental da cultura nordestina, imortalizada nas lendas e músicas que ecoam pelos sertões. Ao deixar sua marca na história brasileira, Maria Bonita se tornou mais do que uma cangaceira, ela se transformou em um símbolo de resistência, paixão e desafio às normas estabelecidas. Sua jornada, desde os campos da Bahia até o coração do cangaço, é um testemunho de uma vida extraordinária que transcendeu as fronteiras do comum. E assim chegamos ao fim de mais uma incrível história sobre o cangaço. Hoje falamos sobre Maria Bonita, uma mulher forte e valente, mas não resistindo à bravura e carisma de um dos homens mais temidos do cangaço. Uma história que transcende o tempo e ecoa como um chamado à coragem e resistência. Se esta viagem pelo sertão brasileiro criou curiosidades em sua imaginação, segure-se, pois teremos mais vídeos sobre o cangaço. Então, compartilhe com amigos, familiares e todos que valorizam a riqueza de nossa cultura. Juntos, podemos manter viva essa chama de inspiração. Deixe seu like, inscreva-se para mais conteúdos fascinantes e, acima de tudo, espalhe essa luz de conhecimento e bravura pelo mundo. Até a próxima aventura, exploradores da história!